Fala, meu povo, dando continuidade à nossa playlist sobre bioquímica, vamos estudar hoje os carboidratos, também chamados de glicídios ou ainda hidratos de carbono. São os açúcares, né, os famosos açúcares presentes aí na nossa dieta, no nosso dia a dia e também uma das biomoléculas que vão fazer parte da composição dos seres vivos no nosso planeta. Pessoal, a fórmula geral dos carboidratos, né, que você pode aplicar para qualquer carboidrato ou para um monossacarídeo, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é essa daqui, ó. Carbono, água, entre parênteses com N. Então esse Nzinho aqui pode variar aí, o que vai determinar aí a quantidade de carbonos da molécula. Por isso que podem ser conhecidos como hidratos de carbono. Tá aqui, ó, hidratos de carbono, tá? É daí que vem o nome hidratos de carbono. Bom, e como é que se agrupam os carboidratos? Então a gente tem os monossacarídeos. Lembra, carboidrato é uma das classes de biomoléculas que constitui os biopolímeros, tá? Pessoal, um biopolímero é, como qualquer polímero, é uma estrutura, uma molécula grande, né, uma macromolécula formada por unidades que se repetem, tá? E quais são as unidades que se repetem aqui nos carboidratos? São os monossacarídeos, conhecidos como OSEs, tá? São os açúcares, são os carboidratos mais simples. O que é que significa isso? São aqueles carboidratos, olha só, que não podem sofrer hidrólise, tá? Então eles não podem sofrer hidrólise, certinho? São os monossacarídeos, são esses carboidratos que não podem sofrer hidrólise. Vão ser os monômeros dos polímeros de carboidratos, que são os polissacarídeos. Então, os polissacarídeos vão ser, de fato, os polímeros do grupo 2 carboidratos. Mas antes de chegar nos polissacarídeos, vamos ter os disacarídeos. Quem são os disacarídeos? São aqueles carboidratos formados pela união de duas moléculas de monossacarídeos, duas moléculas de OSEs. Temos os oligossacarídeos. Quem são os oligossacarídeos? São aqueles carboidratos formados aí, ó, por de 3 a 10 moléculas de monossacarídeos ligadas, tá? E quem são os polissacarídeos? Qualquer molécula de carboidrato aí unida, né, contendo mais de 10 moléculas de monossacarídeos ligadas, beleza? Então é assim que você diferencia basicamente com o número de ligações moleculares, né? Ou a quantidade de monossacarídeos, você diferencia os oligo e os polissacarídeos. Pessoal, em relação à questão de prova, para a questão de prova, alguns autores não estão mais considerando os oligossacarídeos, tá? Então, de novo, para questões de prova, vestibulares aí, talvez Enem, faz tempo que o Enem ainda não está cobrando essa classificação, então a gente tem que esperar para ver. Mas, para questões de prova, alguns autores estão deixando de considerar aqui, ó, os oligossacarídeos. Não significa que não existe oligossacarídeos. Significa que quando aquelas questões aparecem tradicional, como se classifica aí, como se agrupam os carboidratos. Então a questão às vezes vai trazer para vocês monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? É isso que eu estou dizendo. Então algumas questões vão trazer esses três grupos aqui, não trazendo oligossacarídeos como resposta. Outras questões, por sua vez, vão colocar os disacarídeos, olha só, dentro dos oligossacarídeos. E aí, se a questão for, quais são os grupos que os carboidratos são divididos? Aí a resposta vai ser monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Beleza? E é claro,
vai ter questão que, se perguntar isso para você, a resposta vai ser o quê, pessoal? Monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Vão ser os 4 grupos que a gente acabou de comentar, tá? Então fique esperto aí, porque dependendo do autor da questão, pode ter 3 opções de resposta. Certinho? Mas na realidade existe sim os oligosacarídeos. Então, os oligosacarídeos constituem um grupo de carboidratos aqui que atendem essa característica aqui, ó, de 3 a 10 moléculas de monossacarídeos ligadas. Então vamos conhecer um pouquinho mais cada grupo desses. Está aqui, ó, os monossacarídeos, e é exatamente, né, tá aqui, ó, forma molecular simplificada, e exatamente como acabei de mostrar para vocês, veio dessa formulazinha aqui simplificada, que recebe o nome de hidratos de carbono, né? Hidratos, que tem aqui a água aqui, ó, de carbono, porque tá aqui o carbonozinho, tá? Então, pessoal, monossacarídeos, eles podem ser classificados também. Baseado em quê? Baseado, olha só, na quantidade de carbono que tem a molécula. Como assim? Quando a molécula tem 3 carbonos, a gente tem uma triose. Quando a molécula tem 4 carbonos, a gente tem uma tetrose. Quando a molécula tem 5 carbonos, a gente tem uma pentose. Quando a molécula tem 6 carbonos, a gente tem uma hexose. Para os seres humanos, na verdade, para a maioria dos seres vivos de forma geral, a gente vai ter aqui dentro dos monossacarídeos as pentoses e as hexoses como os 2 principais tipos de monossacarídeos, tá? Então, fórmula aqui é só você substituir aqui, ó, por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Então, C5H10O5. Substituindo por 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. C6H12O6, a fórmula das hexoses. C5H10O5, a fórmula das pentoses. E aí, como pentose, a gente vai ter as principais, a ribose e a desoxirribose, presente aonde, pessoal? Respectivamente, RN, isso aqui é um N, NA e DNA, não é? A gente tem também a ribulose, né, que vai ser o intermediário aí da fotossíntese, que a gente vai estudar mais na frente. São 3 aí pentoses importantes aí para os seres vivos de forma geral. E como hexoses importantes, a gente vai ter aqui a glicose, a frutose e a galactose. 3 monossacarídeos com função energética importantes para os seres vivos, principalmente aqui a glicose, tá? Principal monossacarídeo com função energética. Tá aqui, ó, a desoxirribose e a ribose. O que é que diferencia elas? Na desoxirribose, ó, no carbono 2, a gente vai ter um hidrogênio. Na ribose, no carbono 2, a gente vai ter um grupo hidroxila. Essa é a diferença da desoxirribose presente no DNA para a ribose presente no RNA. Certinho? Vamos lá. Olha só, a gente costuma representar em livros, em questões de prova, as moléculas dos monossacarídeos, normalmente ou pela sua fórmula molecular, né, C6H12O6, por exemplo, ou a sua fórmula aqui, ó, plana, tá? Então essa daqui, pessoal, é normalmente a forma com que os livros vão trazer para vocês, com que as questões vão trazer para vocês. Mas na vida real, em meio aquoso, que é o que prevalece nos seres vivos, as moléculas dos monossacarídeos, elas tendem a sofrer um processo de ciclização, como vocês estão vendo aqui, ó, onde o carbono 1, ó, que é esse daqui, que é o carbono do grupo funcional, tá? Que é o carbonozinho aqui, onde a gente vai encontrar o grupo funcional, tá? Então a galerinha que gosta de química já vai sabendo que grupo funcional é esse. Esse carbonozinho aqui, ó, vai se ligar, como você percebe aqui, ó, ao carbono 5, a esse carbonozinho aqui, ó, a essa hidroxilazinha aqui, certinho? Como você consegue perceber nessa imagenzinha aqui, ó. Então, em meio aquoso, que é o meio que prevalece os seres vivos, a gente vai observar que os monossacarídeos eles tendem a prevalecer na sua forma cíclica,
como essa formazinha aqui, como a forma da desoxirribose e da ribose que eu mostrei no slide passado. Observe de novo, na forma cíclica, beleza? Então, só para você ficar esperto, tá? Se aparecer em prova essa formazinha cíclica aqui, você precisa começar a se acostumar que se pode ser a representação de um monossacarídeo, tá? Então, comece a acostumar com essas formazinhas aqui, certinho? Olha só, em relação ao grupo funcional, como você já percebeu, a gente consegue classificar também os monossacarídeos, pessoal, em basicamente dois grupos funcionais. A gente vai ter os monossacarídeos que o grupo funcional vai ser uma cetona, ó, como você percebe aqui, né? No caso aqui dessa triose, veja que o grupo funcional aqui é uma cetona. A gente vai ter o grupo funcional que vai prevalecer um aldeído, como você consegue perceber aqui, ó, certinho? Então a gente vai ter as aldoses, são aqueles monossacarídeos que o grupo funcional é um aldeído, como você percebe aqui, e vamos ter as cetoses, aqueles monossacarídeos em que o grupo funcional é uma cetona, como você percebe aqui, tá? Isso tanto para as trioses, como para pentoses, como para hexoses, por exemplo, tá? Mas pode ser aí, pelo menos em tese, para qualquer monossacarídeo, tá? Mas o que é mais cobrado em prova são esses três grupos aqui, certinho? Então, outra forma de classificar monossacarídeos são essas, nas aldoses e nas cetoses, beleza? Então, se você observar aqui, olha só, em relação aos três principais as três principais hexoses, né, a glicose, a galactose e a frutose, você percebe que glicose e galactose são duas o que? Aldoses, enquanto que a frutose é uma cetose, certinho? Outra coisa que a gente precisa observar é que, quimicamente falando, essas moléculas elas tendem a ser isômeros uma da outra, não é? Então, se você observar aqui, você já sabe, glicose, galactose, frutose, qual é a fórmula dela? C6 H12O6. Então você já sabe que só por ter a mesma fórmula química, você já sabe que elas são isômeros entre elas, tá? Mas existe um tipo de isomeria que é importante para a biologia, que é a isomeria ótica, pessoal. Olha para cá, ó. Esse carbonozinho aqui, ó, que eu estou marcando com essa tentativa de fazer um asterisco, é um carbono quiral, tá? É um carbono oticamente ativo, né, que vocês vão ver com mais detalhes na química. E o que é que significa isso? Ora, carbono quiral significa que essa glicose aqui, ela tem o seu isômero L, ela tem o seu isômero D, né? Levógeno e destrógeno. Mesma coisa, essa galactose aqui, ela tem seu isômero L, ela tem seu isômero D. E daí, professor? E daí que você tem que lembrar que isômeros óticos ou ópticos, como você preferir, eles têm propriedades organolépticas diferentes, tá? Eles têm propriedades organolépticas diferentes, ou seja, têm comportamentos biológicos diferentes, dependendo da dosagem. Então, só para você entender o meu raciocínio, enquanto que uma determinada molécula D, esqueça um pouco, não necessariamente eu estou falando agora de carboidrato, tá? Então, enquanto que uma molécula qualquer no seu isômero D pode atuar como um determinado, sei lá, princípio ativo de um medicamento, o seu outro isômero óptico, L, pode ter o efeito de um veneno, tá? Então é isso que eu estou falando, só para ficar muito claro na sua cabeça esse entendimento quando eu digo que moléculas com isomeria ótica apresentam propriedades organolépticas diferentes, tá? Só para você entender mais facilmente o que isso significa. Não estou dizendo que sempre vai ser exatamente um medicamento e um veneno, não, tá? Pelo amor de Deus, somente para você entender o que eu estou me referindo. Beleza? Então, uma outra forma aí de você classificar alguns tipos de monossacarídeos é em relação à sua isomeria, né? Em relação a qual isômero você está considerando naquela molécula. E aí, por curiosidade para vocês, em relação às moléculas de monossacarídeos naturais, aquelas que de fato são encontradas aí nos seres vivos,
o que vai prevalecer, pessoal, é a forma D, tá? Então, normalmente, o que a gente encontra em maior quantidade de carboidratos na natureza, eles estão na sua forma D em maior proporção em relação à sua forma L. Certinho? Vamos para frente. Bom, tá aqui só para você verificar, como eu estava falando, né? A principal forma encontrada em relação à isomeria ótica, né? Aos isômeros óticos, é a forma D. Então tá aqui a D-glicose, a D-frutose e a D-galactose. São as principais hexoses, não esqueça disso, né? São as principais hexoses de importância para os seres vivos, tá? E qual a importância delas? Principalmente importância energética, tá? Se destacando a glicose como a principal hexose de importância energética, beleza? Bom, no caso dos disacarídeos, a gente lembra que disacarídeo nada mais é do que uma molécula de carboidrato ligada, formada, melhor dizendo, por duas moléculas de monossacarídeo, né? Então, no caso aqui, a gente vai ter 3 disacarídeos importantes aí em relação a questões de prova, tá? Existem outros disacarídeos, mas são esses 3 aqui que mais aparecem em questões de prova, e esses daqui vocês precisam saber, vocês precisam conhecer como eles são formados, quem são os monossacarídeos que compõem, né, da composição de cada uma desses 3 disacarídeos, tá? Qualquer outro disacarídeo que venha aparecer em prova, a questão vai te dizer como é que eles são formados, vai te dizer quais são os monossacarídeos que vão compor a esse disacarídeo que a prova vai trazer para você. Com exceção desses 3 aqui, esses 3 vocês precisam conhecer. Então, a maltose é formada por 2 moléculas de glicose, tá? É o principal disacarídeo aí que a gente vai encontrar no amido, tá? Então, no pão nosso de cada dia, a gente vai encontrar aí como disacarídeo, né? Na digestão desse amido do pão, vai liberar aí maltose, tá? Da fermentação do malte, né? Presente aí em algumas bebidas, vai ser a maltose. A sacarose, que é o açúcar da nossa cozinha, açúcar do nosso dia a dia, formada por glicose e frutose, tá? Pessoal, normalmente as plantas transportam açúcar na sua seiva elaborada para os órgãos armazenadores de açúcar na forma de sacarose, tá? Então, fique esperto com isso daí também. A gente vai voltar a falar disso lá em fisiologia vegetal, mas já antecipando aqui em bioquímica, tá? Então, sacarose formada por glicose e frutose. Nosso açúcarzinho aí do dia a dia, né? O açúcar refinado, enfim, os tipos de açúcar aí que você vai encontrar de uso caseiro, normalmente eles são formados por sacarose, tá? Não tem muita... O principal açúcar, né, presente aí na seiva elaborada das plantas, nas plantas de forma geral, vai ser sacarose, que é como normalmente as plantas transportam esses açúcares produzidos na fotossíntese para os órgãos armazenadores. Aí nesses órgãos, esse açúcar pode ser convertido aí em polissacarídeos de armazenamento, como por exemplo o amido. E a lactose é o disacarídeo produzido pelos mamíferos, né? Então é um açúcar naturalmente produzido pelos mamíferos, né? E que todos esses mamíferos também vão consumir isso daqui aonde, pessoal? Através do leite, né? Então é o açúcar presente no leite, muito importante para os mamíferos recém-nascidos, né? Veja que eu estou falando de mamíferos, né? Os mamíferos de forma geral apresentam lactose no seu leite. Dependendo da espécie, pode ter uma maior ou menor concentração, mas todos eles vão apresentar lactose no seu leite, tá? E veja, eu falei para vocês que isso é muito importante para o quê? Para os recém-nascidos. Por quê? Porque na fase adulta, não necessariamente os mamíferos na fase adulta vão continuar tendo a capacidade de digerir essa lactose, tá? E lembra, quando a gente fala em digestão, já a partir de agora, né, a gente vai falar isso com mais detalhes em fisiologia, não é? Quando a gente fala em digestão,
nós estamos falando em um tipo de reação que a gente já comentou na aula sobre água, que é o que, pessoal? Reação de hidrólise. Então, que hidrólise? O tipo de reação que vai prevalecer na digestão são reações de hidrólise. Beleza? Então, quando a maltose, quando a sacarose, quando a lactose está sendo digerida lá no teu intestino, o que está acontecendo é a hidrólise dessas moléculas, liberando aqui seus constituintes. Glicose, no caso da maltose, glicose e frutose, no caso da sacarose, galactose e glicose, no caso da lactose. E aí, olha só, como é que isso vai acontecer? Primeiramente, vamos entender o que é que está acontecendo para duas moléculas de monossacarídeos se juntarem, não é? E você já sabe, de novo, a gente já viu isso lá em água. Reações, as duas principais reações envolvendo a água. Professor, o que é que tem a ver envolvendo a água? Tá aqui, olha para cá, ó, tá aqui a água. Então, quando essas duas moléculas aqui forem se unir, pessoal, o que é que vai estar acontecendo? Uma delas vai oferecer esse grupamento hidroxila, a outra vai oferecer um hidrogênio. E aí, nessa união, vai ocorrer a liberação de quem? Da água que está aqui, você está vendo. Formando agora, ó, esse disacarídeo, nesse caso aqui, a lactose, porque é uma galactose e uma glicose, beleza? Isso aqui você já sabe, nesse sentido direto, é uma o quê? Síntese por desidratação, que recebe um nome específico. Como é que é esse nome? Ligação glicosídica, certinho? Então, a ligação que une dois monossacarídeos é uma ligação glicosídica, tanto nos disacarídeos, quanto nos oligosacarídeos, quanto nos polissacarídeos, tá? A ligação que une dois monossacarídeos sempre vai ser uma ligação glicosídica, beleza? Tanto nos di, quanto nos oligo, quanto nos polissacarídeos. E se eu quiser separar essa lactose, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer, você já sabe, processo de digestão. Qual é o tipo de reação? Uma hidrólise. Certinho? Você já sabe, a gente já viu isso aula passada. É isso aqui que vai acontecer lá no teu intestino, com os disacarídeos e com os polissacarídeos, com as macromoléculas que a gente vai estudando aí ao longo daqui do nosso estudo de bioquímica, tá? Então, síntese por desidratação é o que a gente está vendo, e hidrólise no sentido contrário, certinho? E aí, pessoal, existem aquelas pessoas, como a gente estava falando para vocês, que quando vai chegando na fase adulta, normalmente, e em algumas situações ainda na fase de infância, elas não conseguem mais digerir a lactose, desenvolvendo o que a gente chama a intolerância à lactose. Olha só, hoje até 70% dos brasileiros adultos apresentam alguma forma de intolerância, seja ela leve, moderada ou severa, tá? E o que seria essa intolerância? A incapacidade parcial ou total de digerir a lactose, que é o açúcar do leite. E o que é que significa digerir a lactose? Hidrolisar a lactose, liberando como produto a galactose e a glicose, tá? Como é que isso pode acontecer, né? Como é que isso pode acontecer? Quais são as causas dessa intolerância à lactose? Pode ser a ausência da enzima, que é a lactase, desde o nascimento. Então, a criança já nasce sem produzir essa enzima. Pode ser por perda progressiva dessa enzima. Então, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo essa enzima, tá? Ou pode acontecer alguma doença ou lesão intestinal que levou a pessoa a perder essa enzima, tá? Como é que a pessoa começa a desconfiar que tem intolerância à lactose? Toda vez que ela consumir algum produto ou derivado de leite, ou algum alimento contendo esses produtos, ela começa a sentir alguns sintomas, como náusea, dor ou distensão abdominal, gases, irritação intestinal e diarreia. Não precisa ser todos eles ao mesmo tempo. Dependendo da pessoa, pode ter alguns e outros não, tá? Vai depender
de pessoa para pessoa e, logicamente, o grau de intolerância que a pessoa tenha, tá? Lembra que intolerância à lactose não é doença, tá, pessoal? Por que eu digo isso? Porque você não adianta você ter intolerância à lactose e tentar buscar a cura. Hoje existem algumas enzimas que você vai introduzir na sua alimentação que vai te facilitar consumir esses produtos aqui à base de leite, tá? Mas não significa que você vai estar se curando de intolerância à lactose. Não tem cura, por quê? Porque você simplesmente deixou de produzir uma enzima chamada lactase que vai digerir um carboidrato, um disacarídeo chamado lactose, certinho? Bom, e aí o que é que acontece? O que é que acontece numa pessoa que consegue digerir essa lactose? Então a lactose vai chegar aqui no intestino delgado, ó, onde a gente vai encontrar as células produtoras da lactase. Essa lactase vai chegar aqui e vai provocar uma reação de hidrólise na lactose, produzindo galactose e glicose. Essa galactose e essa glicose vão ser absorvidos pelo trato intestinal, lá nas microvilosidades. Simples assim. Quem não consegue, quem não tem essa capacidade, ó, essa lactose vai ficar acumulada, vai se acumular no intestino. E aí, os micro-organismos que vivem em associação mutualística no teu intestino vão começar a fermentar essa lactose. O resultado dessa fermentação vai ser a produção de alguns gases, como hidrogênio, CO2, e alguns ácidos, como ácido lático e ácido acético, dependendo do tipo de fermentação, tá? Esses gases vão provocar distensão abdominal, né, como a gente está vendo aqui. Além da formação dos próprios gases, vão provocar distensão abdominal, seguida de dor, tá? Pessoal, esse acúmulo de lactose aqui, lembra, disacarídeos e monossacarídeos, eles são solúveis em água, tá? Eles são solúveis em água. O que é que significa ser solúvel em água? Ah, professor, solúvel significa que é hipofílico. Pessoal, lembra, a gente viu lá passada, significa então que eles podem realizar o quê? Ligação de hidrogênio com a água, não é? Então, vocês podem realizar a ligação de hidrogênio com a água, a presença deles no intestino vai atrair água aqui para o intestino, ó. E essa atração de água se dá por um processo de osmose. Tá? Então, vai entrar água para o intestino por osmose, aumentando o fluxo aqui intestinal, provocando o que a gente chama de diarreia. Tá? O termo que pode aparecer em prova é diarreia osmótica. Tá? Então, é o tipo de diarreia que prevalece aí para quem tem intolerância à lactose, para quem tem também esse sintoma, né? Lembra que não necessariamente todos os sintomas vão estar presentes numa pessoa com intolerância à lactose, certinho? Bom, passando para outro grupo agora, que são o grupo dos oligossacarídeos. Veja só, a maior parte dos oligossacarídeos não vai ser digerida pelas enzimas humanas, tá? Então, a maior parte dos oligossacarídeos conhecidos na natureza não pode ser digerido. Eles são solúveis, certinho? Existem aqueles, logicamente, que vão ser digeridos sim, que a gente consegue digerir, e são esses aqui que eu trouxe como exemplo. Olha só. Então, quando a gente está, por exemplo, digerindo, hidrolisando o glicogênio na nossa dieta, né, o glicogênio que está presente aí na carne que a gente está consumindo, né? Lembra que carne é músculo e músculo é um tecido que armazena glicogênio. Então, quando a gente está consumindo esse glicogênio, está presente lá naquele bife que você comeu, ou até mesmo um amido presente em alguma massa que você está comendo, pessoal, resultado da hidrólise do amido e do glicogênio são a formação de alguns tipos de oligossacarídeos, tá? Então, é muito comum formar oligossacarídeos decorrentes do início da digestão aí dessas macromoléculas, certinho? Tá aqui um exemplo de um oligossacarídeo decorrente da digestão aí aqui no caso
do glicogênio, tá? Mas poderia ser do amido também, sem problema algum, tá? Então, nesse caso aqui, eu trouxe para vocês exemplos de oligosacarídeos que podem ser digeridos, tá? Mas lembra que existem outros aí, e esses outros, a sua maior parte, não consegue ser digerido pelas enzimas humanas, certinho? No caso dos polissacarídeos, característica dos polissacarídeos, olha só, eles são insolúveis em água. Não significa dizer que eles sejam hidrofóbicos, tá? De novo, ó, vou colocar aqui, ó, é diferente de dizer que eles sejam hidrofóbicos. A celulose, por exemplo, ela é um polissacarídeo, ela é insolúvel em água, mas ela é hidrofílica. Lembra lá do exemplo que a gente deu lá na aula sobre água, tá? Você utiliza uma toalha de algodão é rico em celulose, para secar seu corpo após o banho. E graças ao algodão poder interagir com a água, a celulose do algodão poder interagir com a água, ser hidrofílica, o algodão é um material que consegue secar muito bem o nosso corpo. No entanto, quando você coloca a sua toalha na máquina de lavar, a máquina de lavar não vai dissolver a tua toalha. Por quê? Porque as fibras de algodão da toalha, ricas em celulose, não são solúveis em água, tá? Então, muito cuidado com isso. Polissacarídeos são insolúveis em água, sim, mas não significa dizer que eles sejam hidrofóbicos, tá? Vai depender de quê, pessoal? Lembra, vai depender se eles podem ou não realizar ligações de hidrogênio com a água, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, olha só, normalmente os polissacarídeos são moléculas gigantescas, tá? De centenas a milhares de monômeros aí reunidos. E quais são os monômeros? No caso dos carboidratos, vão ser monossacarídeos. Só que na classificação, a partir de 10 moléculas de monossacarídeos ligadas por ligação glicosídica, você já tem um polissacarídeo, certinho? Mas na prática a gente vai ter aí centenas a milhares de moléculas de monossacarídeos ligadas por ligação glicosídica. Não esquece disso, tá? E qual é a vantagem de ser insolúvel em água? Veja, até agora todos eles são solúveis em água. Monossacarídeo solúvel, disacarídeo solúvel, oligosacarídeo solúvel. Mas qual é a vantagem, então, dos polissacarídeos serem insolúveis em água? Pessoal, ser insolúvel em água confere aos polissacarídeos duas funções importantes. A função estrutural, eles podem participar da estrutura de um organismo, e também da função de armazenamento de energia, função energética. Beleza? Então eles conseguem armazenar moléculas energéticas dentro da célula sem a célula ganhar um excesso de água por osmose, como acontece, por exemplo, fazendo uma analogia, como acontece aqui, ó, no intestino, quando o intestino está cheio de lactose. Então, isso também aconteceria, essa entrada de água por osmose aconteceria do mesmo jeito se fosse uma célula armazenando um disacarídeo com um armazenamento de energia. Essa célula ia ganhar água por osmose, tá? Por quê? Porque um disacarídeo ele é osmoticamente ativo. Se a célula fosse armazenar glicoses na forma de glicose solta, a célula ia ganhar água por osmose, porque a glicose é uma molécula osmoticamente ativa. No entanto, nossas células armazenam o quê? Glicose na forma de glicogênio, que é um polissacarídeo. Como os polissacarídeos são insolúveis em água, eles podem ficar dentro da célula sem afetar o ganho de água por osmose na célula. Então, função energética é vantajoso por conta dessa insolubilidade. Função estrutural também, pessoal. Tem organismos aí que vão ter a sua estrutura rígida formada por polissacarídeo. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho quem são. Então, olha só, tá aqui, ó, por conta da sua insolubilidade, os polissacarídeos vão poder atender duas funções importantes, função de reserva energética e função estrutural.
E quais são os que retêm função de reserva energética? O amido e o glicogênio. Quais são os que têm função estrutural? A celulose e a quitina. Amido, reserva energética de quem? Das plantas. Aqui você não pode esquecer. Então, planta tem reserva energética amido. Algas também, tá? Tem função reserva energética, melhor dizendo, função energética não, reserva energética amido. Glicogênio, gente. Quem usa glicogênio como reserva energética? Os animais. A maioria dos animais. Quem mais usa a função reserva energética como glicogênio? Os fungos. Certinho? Estruturais. A celulose. Pessoal, celulose está presente aonde? Parede celular de quem? Plantas. Tá? Então está presente na parede celular de plantas. Está presente na parede celular também de algumas algas. De todas as algas, não necessariamente, mas de várias algas está presente aqui a parede celulose da sua parede celular. Tá? Quitina. Parede celular, aliás, exoesqueleto dos artrópodes. Então permitiu os artrópodes, conseguirem conquistar, ser os primeiros invertebrados a conquistar o ambiente terrestre, porque ofereceu proteção à perda de água por desidratação a esse grupo de animais, tá? E agora sim, parede celular dos fungos. Tá? Formado por quitina. Coloquei isso aqui, mas vamos ver aqui algumas diferenças, por exemplo, entre o amido, o glicogênio e a celulose. Pessoal, o amido ele é composto por dois tipos de cadeia. Uma cadeia mais ramificada, que a gente chama de amilopectina, e uma cadeia menos ramificada, que a gente chama de amilose, tá? Todas as cadeias aqui do amido, tanto a amilose quanto a amilopectina, elas vão ter basicamente o mesmo tipo de ligação. Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona isso. Ou seja, a gente consegue digerir tanto a amilose quanto a amilopectina, sem problema algum. O glicogênio, ele também vai ter uma cadeia ramificada semelhante à amilopectina, só que o número de ramificações aqui vai ser muito maior, tá, do que o da amilopectina. Enquanto que na celulose, as fibras, as cadeias da celulose são todas lineares, não costumam apresentar ramificação, tá? Então essa é uma diferença aqui estrutural entre amido, glicogênio e celulose, certinho? Olha só aqui em relação à diferença do tipo de ligação. Pessoal, no amido, a ligação que vai prevalecer é a ligação do tipo alfa 1,4, tá? Essa ligação a gente apresenta enzimas no nosso corpo, conseguimos produzir enzimas para digerir esse tipo de ligação, tá? Olha a ligação do amido, desculpa, a ligação da celulose. Ligação também 1,4, só que agora é o tipo que? Beta. Ligação beta 1,4 a gente não consegue digerir. Então nós não fabricamos enzimas que digerem a ligação do tipo beta 1,4. Nem a gente, nem a maioria dos seres vivos conseguem fazer essa digestão, tá? Então são micro-organismos que vão conseguir fazer essa digestão da celulose, tá, pessoal? Por isso que é tão importante os micro-organismos que vivem em associação mutualística com animais herbívoros, porque esses organismos vão conseguir fazer essa digestão da celulose para esses animais, certinho? Os animais em si, os mamíferos em si, não apresentam enzimas que conseguem quebrar a ligação beta 1,4, tá? Presente na celulose. Só que a gente tem muitos alimentos no nosso dia a dia que
são ricos em celulose. E eles são importantes para a nossa dieta. Por quê? Porque, pessoal, são esses alimentos aqui que vão constituir uma classe alimentar na nossa dieta que a gente chama de fibras. E as fibras são importantes para quê? Para aumentar o peristaltismo no nosso trato intestinal, nosso trato digestivo, diminuindo assim a absorção de certos compostos que podem ter um nível de toxicidade elevada para a gente. Tá? Então, diminuindo aqui a absorção de compostos tóxicos, como também diminuindo aí a absorção de compostos que não sejam tóxicos, mas compostos aí que possam afetar o nosso metabolismo ou deixar a gente no sobrepeso, tá? Diminuindo aí a absorção de certas macromoléculas, como alguns tipos de lipídios, tá? A gente vai falar mais na frente, alguns tipos de lipídios também perdem a sua capacidade de serem absorvidos por conta de uma dieta mais rica em fibras. Outra vantagem das fibras é que elas aumentam a produção de muco pelo nosso trato digestivo, o que é importante para a proteção do trato digestivo como um todo, tá? Então, essa é a vantagem das fibras que constituem a nossa dieta, e a celulose é uma das, molecularmente falando, é importante porque elas vão constituir as fibras da nossa dieta, certinho? Bom, o glicogênio em si, bom, aqui né, são os pães, as raízes tuberosas, os tubérculos, as sementes, os grãos, né, são fontes aqui de amido, importante para a gente, né, enquanto que os órgãos que vão ser responsáveis pelo acúmulo de glicogênio é o fígado e os músculos. A diferença é que o glicogênio que está armazenado no fígado vai ser útil para a nossa manutenção da glicemia. O que é que significa isso? Numa situação em que você precisa de glicose no seu sangue, o seu fígado vai pegar o estoque de glicogênio e vai jogar a glicose no seu sangue novamente. Enquanto que o glicogênio muscular, ele é de uso exclusivo do músculo. Então, quando o músculo está precisando de glicose, o músculo vai lá, pega o seu estoque de glicogênio e utiliza, mas ele não doa para nenhuma outra parte do corpo. Essa é basicamente a diferença, certinho? No caso da quitina, pessoal, se você observar aqui, ó, aqui está um monômero de quitina. Qual a diferença? É a presença de um grupamento amina, ó. Grupamento amina aqui nos monômeros de quitina, tá? Essa é a diferença também, como qualquer polissacarídeo, insolúvel. E nesse caso, olha só a ligação da quitina, ó, também ligação beta 1,4. Nós não podemos digerir a quitina também, tá? Então, próxima vez que você for comer aí um artrópode, um camarão, por exemplo, lembra, é mais vantajoso para você comer o camarão sem casca, porque a casca que a gente escuta nos restaurantes, né, nos pedidos, basicamente é o exoesqueleto dele que é rico em quitina. Então, tira logo aquela quitina, porque tu não vai conseguir digerir mesmo, é somente mais trabalho para o teu órgão, para o teu trato digestivo, e aproveita o camarão, que é a carne de fato, né, dele, que é de fato que tu vai conseguir digerir, certinho? Então, bom, vamos resolver uma questãozinha agora, bem simples, sobre carboidratos, para a gente finalizar essa aula. Então, dá um pause agora no vídeo, dá uma lida nessa questão para a gente resolver. Olha só, a questão diz assim: os carboidratos são compostos orgânicos, geralmente constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, os quais podem ser divididos em 3 grupos. Pessoal, essa questão aqui é daquela questão que eu estava falando para vocês logo no início da aula, né? Tem questões que vão cobrar de vocês nesse estilo aqui, que vão ter 3 possíveis respostas. Um grupo desse tipo de questão vai dar como resposta monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Outro vai dar como resposta monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. E outro vai dar como resposta monossacarídeo,
disacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo, tá? Então vai depender do autor da questão. Então fique esperto nesse contexto. Vamos ver aqui, ó. Letra A, monossacarídeo, oligosacarídeo, polissacarídeo. Opa, pode ser essa aqui a resposta, né? É um dos grupos que a gente acabou de ver lá no iniciozinho da nossa aula. Letra B, monossacarídeos, oligosacarídeos e glicogênio. Não. Glicogênio é um tipo de polissacarídeo, mas não é apenas o glicogênio que existe, não é? Letra C, oligosacarídeos, polissacarídeos e celulose. Mesma coisa, celulose está dentro aqui de polissacarídeos. D, oligosacarídeos, polissacarídeos e glicose. Não, pessoal, glicose é um monossacarídeo, mas não existe apenas a glicose. Letra E, polissacarídeos, monossacarídeos e amido. De novo, amido é um tipo de polissacarídeo. Então a resposta realmente fica sendo letra A. Beleza? Então fique esperto nesse tipo de questãozinha aí, porque pode aparecer aí de 3 formas diferentes a possível resposta para esse tipo de questão. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilha com teus amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você fique sabendo de todas as novidades e seja avisado de todos os vídeos que cheguem no nosso canal. Até a nossa próxima aula. Valeu!